eu quero lhe fazer uma pergunta bem anterior a esse episódio da sua nomeação. Seu nascimento, cidade de nascimento, onde o senhor viveu até chegar à Faculdade de Direito? Eu nasci em Apucarana, meus pais moravam lá já há muitos anos, vindo de outros lugares, meu pai de Minas, a minha mãe era filha de imigrantes portugueses. Mas eu vivi em Apucarana até os 4 anos de idade. E de lá, então, fomos a Londrina. Eu fiz aniversário de 5 anos em Londrina. Então, Apucarana, para mim, é só a cidade onde moravam os meus avós antes de falecer. Não tenho lembranças da infância, senão algumas poucas lembranças da casa da minha avó, do quintal da casa em que morávamos, né? Todas as coisas que eu me lembro da mudança de Londrina. E a explicação para isso é porque foi uma mudança muito significativa, né? Então eu saí de Apucarana e fui para Londrina, tudo era novidade, para os meus pais eram novidade, as conversas eram sempre novidades, então a minha vida toda é de Londrina. As pessoas acreditam piamente que eu nasci em Londrina. E quando me perguntam, eu não desminto, porque eu me sinto um londrinense, né? E o senhor fez faculdade na UEL. Na UEL. Como é que surgiu essa vontade de ser advogado? Eu era muito jovem. Eu entrei na universidade, tinha 17 anos. E imaginava que fazer direito era uma coisa significativa, mas a ideia que a gente tinha era a ideia do advogado. Eu nunca tive a vontade de entrar na faculdade porque me sentia um magistrado. Isso não aconteceu. Eu penso que eu me sentia um advogado. Gostava dessa sensação, imaginava com isso, mas é um mundo da imaginação. Aos 17 anos a gente sabe muito pouca coisa da vida. Eu tive uma vida comum, meu pai era um sujeito de classe média, eu frequentava os clubes da cidade, tinha amigos dos colégios da cidade, eu conhecia todo mundo. Londrina era uma cidade pequena. Mas entrar na faculdade era uma coisa que eu queria fazer. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, eu me desliguei completamente dos meus amigos da cidade. Aos 17 anos eu refiz a minha vida social, né? Os meus amigos novos, amigas novas, eu vivia só na universidade. Vivia na República dos Amigos, na Casa dos Amigos, DCE, enfim, centro acadêmico e todas essas coisas, a ponto de eu ter feito, paralelo ao curso de Direito, o curso de Sociologia, que eu acabei não concluindo, né? Mas eu fazia matérias de manhã de Direito e à noite fazia de Sociologia. Eu tinha possibilidade de me graduar em Sociologia, na verdade, Ciências Sociais, né? E a sua opção pelo direito do trabalho? Então, essa foi circunstancial. Eu saí da faculdade e queria trabalhar. Ao contrário de vários amigos que resolveram ir para o Mato Grosso e para outras fronteiras, eu queria ficar em Londrina. E eu, então, decidi que queria arrumar um emprego mesmo. Eu queria ser um advogado empregado. Era para poder desobrigar meu pai da responsabilidade evidente disso, aos 21 anos. E eu, então, consegui um emprego no Banco Bradesco, na diretoria regional do Banco Bradesco. E lá na diretoria regional tinha a área de cobranças, que não era o que eu teria vontade de fazer, e tinha a assessoria jurídica, na verdade. Eram dois departamentos separados. Que lá tinha direito do trabalho e direito criminal, porque o banco se envolvia em certas circunstâncias. Então, a primeira medida que eu fiz foi tomar conta dos processos criminais. E aí comecei a estudar, a fazer também direito do trabalho, as audiências. E aí não era possível abdicar disso, porque o número era muito grande. Éramos em 3 advogados para atender 42 agências no norte do Paraná, de Jacarezinho a Paranavaí. E aí eu vivia fazendo audiências e aí aquela intensidade de se fazer audiências, e eu aprendi muito direito do trabalho, muito rápido, porque eu advoguei contra todos os advogados do norte do Paraná. Cada um deles, desde o início da carreira até advogados muito antigos.
E eu conseguia comparar como é que cada um atuava, cada um fazia, porque as defesas do banco eram muito parecidas, mas o comportamento dos advogados, o pedido dos advogados, o recurso dos advogados, as petições iniciais dos advogados eram completamente diferentes. E eu, em um período muito rápido, aprendi muito rapidamente o que era isso, diferente daquele advogado que começa e tem os seus primeiros clientes, depois para fechar um ciclo leva 2 anos. Eu tive uma experiência muito intensa, muito rápido, porque o volume era muito grande e logo me aprendi. E aí, por causa dessa experiência de 1 ano e meio no banco, com esse volume impressionante, eu recebi um convite para trabalhar fora do banco. Em que época é isso, doutor Sérgio? Isso era 86. 86. 1986. 14 anos depois, o senhor já estava no TRT. Eu já estava no TRT. Eu vim nomeado para o tribunal com 38 anos. Muito jovem. Muito jovem. Naquela época eu achava que não. Hoje eu penso que a ordem poderia talvez ter feito uma opção melhor, não por conta da escolha, nenhuma ingenuidade, mas é que o tempo que eu ficarei no tribunal, ou que eu já fiquei no tribunal, é suficiente para que outros pudessem também dela participar, né? Para mim é um privilégio sem tamanho chegar ao tribunal aos 28 anos e, se Deus não me levar embora, eu saio daqui com 75. Não é? O tempo que eu poderei ficar no tribunal é longo demais, né? É uma vida, é uma outra, toda uma outra vida de magistratura. Mas isso mercê dos seus méritos, né? Porque uma nomeação dentro de uma lista sêxtupla da ordem e depois uma lista tríplice no próprio tribunal é algo que demonstra o mérito de quem está sendo nomeado, né? Então, eu agradeço isso. Eu penso que foi uma situação assim muito boa e as coisas todas elas aconteceram muito rapidamente, sem nenhuma interferência. E eu era um advogado do interior, meu pai não era advogado, ou seja, eu participava no escritório conhecido no tribunal, mas nós não tínhamos eu não tinha nenhuma tradição disso, não tinha nenhuma referência. E eu recebi numa noite, eu estava em casa, eu e Marisa, deitados, lendo, né, que é o que a gente faz à noite, costuma fazer. E aí tocou meu telefone e alguém me disse que os advogados da cidade tinham se reunido e achavam por bem indicar o meu nome para compor a lista sêxtupla. Eu fiquei muito emocionado mesmo, assim, naquela noite. Eu não consegui dormir, porque não me passava pela cabeça na situação que eu vivia. No escritório tínhamos 2 advogados, o doutor Jorge Aidar, né, consolidado, um homem, enfim, absolutamente respeitoso, para ocupar essa posição, que me parecia ser razoável, e o doutor Alberto de Paula Machado, que naquela época era sócio do escritório, que também se formou antes do que eu tinha algum trabalho na ordem, mas ele muito mais do que eu, projeção. Então eu fiquei muito emocionado com essa situação. De fato foi significativo. E aí disso veio a primeira conversa, então, que se seguiu a esse telefonema. Então eu disse a essas pessoas que eu não me moveria, porque pensava que era um momento inadequado, né? Eu era jovem demais, haviam outras pessoas que eu imaginava, e assim eu me comportei até a votação no Conselho da Ordem, aqui no edifício Maringá ainda, na frente da biblioteca, numa sessão memorável do tribunal, porque ali foram votados 2 nomes. Eram 2 as listas tríplices e da outra lista tríplice nós estamos falando da indicação que ao final consagrou o doutor Ubirajara. Exatamente. O senhor chegou ao tribunal numa época extremamente complicada, digamos assim, com o início
do processo de digitalização dos processos. E o senhor se destacou na defesa do processo digital desde aquela época. Estou errado? Então, vou contar para você o que aconteceu naquela noite em que eu estava lendo um livro. Eu estava lendo uma biografia do Kennedy, do presidente assassinado e tal. E naquela biografia havia uma expressão muito interessante que me acompanhou a vida toda nisso, né? Talvez seja isso a emoção que veio disso tudo. Num trecho, a família Kennedy decide, depois de ter reconhecido que os Estados Unidos deu a eles tudo que era possível dar, sucesso em empreendimentos, riqueza, disponibilidade para trabalhar, toda a ideia, né, americana de progresso, de investimento, que era preciso que a família devolvesse aos Estados Unidos alguma coisa significativa. Então, destacaram o Kennedy para que ele fosse servir o Estado, servir a nação como um funcionário público. E essa ideia de que era possível envergar o espírito do funcionário público ficou comigo naquele momento. Ela me marcou naquele momento. Então, quando eu entrei no tribunal, a doutora Sônia é testemunha disso, a única coisa que eu não fiz foi ficar exclusivamente julgando o processo. Eu me dediquei integralmente à atividade do tribunal, a julgar os processos, mas tudo aquilo que eu podia participar, tudo aquilo que eu podia fazer em benefício do tribunal, eu fiz. Eu trabalhei intensamente todos os anos da minha atividade, além do fato de julgar processo, eu fiz isso. E uma das questões que me seduziram foram essas, questões ligadas à informatização. O tribunal já vinha com algum indício, foi um processo muito interessante, valeria a pena registrar isso, enquanto talvez em alguma medida, em um outro ambiente, mas o tribunal veio passo a passo construindo solidamente as suas possibilidades de criar uma base de dados suficientes, que culminou no processo judicial eletrônico que a gente construiu, processo legado, assim, que é conhecido, não é? Primeiro com o escritório digital e... Primeiro que veio chamar depois o escritório digital, mas tudo começou assim, muitos antes daqueles que atuaram no processo digital, fizeram coisa interessante. Por exemplo, o tribunal passou para a internet a ficha dos processos. Então, o advogado conseguia acessar a ficha do processo sem ter que ir no balcão. Isso foi um ganho extraordinário. Depois, o tribunal começou a associar a petições que foram recebidas digitalmente. Então, o tribunal permitia que se produzissem essas petições. Antes disso ainda, todos os atos do tribunais que eram produzidos digitalmente passaram a constar daquela lista de histórica do tribunal. Então lá estava a sentença, os despachos. Depois, quando veio a possibilidade de se mandar a petição por meio eletrônico, ainda que o tribunal imprimisse e juntasse no processo, e foi assim no começo, aquelas eram as possibilidades de se fazer, de se visualizar. Então, um ganho que foi espantoso. Um advogado protocolava um recurso ordinário digitalmente que o tribunal se encarregava de imprimir e juntar no processo. Mas o advogado que tinha que fazer as contrarrazões não precisava ir ao foro. Ele abria a ficha do processo e abria a cópia digital do recurso que teria sido protocolado em meio digital, mas os autos eram físicos. Então, o tribunal teve a rara experiência de viver o seu processo de digitalização construindo paulatinamente ações de digitalização. Ao contrário de muitos outros processos que vigoraram nas diversas instâncias do judiciário. Basta imaginar, se você me permite dizer, a situação dos tribunais que eram completamente analógicos, né, que usavam só papel, e tiveram que enfrentar aquela resolução da implantação do PJE
ainda na época do ministro Dallazem, quando presidente, de que eles tinham que ter uma certa quantidade de processos digitais. Então, não havia nenhuma cultura de absolutamente nada, e eles tiveram que enfrentar. Para a gente foi até uma tristeza, porque nós avançávamos muito na facilidade e na conversa com os advogados. Os advogados se queixavam de certas dificuldades e a gente tinha a oportunidade de fazer imediatamente. Então a gente tinha uma boa relação, o processo andou muito rápido e o PJE não dava essa possibilidade, né? Então a gente chegou a reclamar da qualidade do PJE quando fomos obrigados a utilizá-lo, né? Eu me lembro que a Ordem tinha a Justiça do Trabalho como um modelo, porque o processo da Justiça Estadual estava muito mais atrasado do que estava aqui, né? Era uma diferença brutal. As inconsistências, as inconstâncias do processo lá no TJ eram enormes em relação ao que se tinha no TRT. Isso é um fato. Foi muito difícil para se ter a uniformização daquilo que se chama processo judicial eletrônico nas instâncias. A gente não tem no país até hoje, em que pese o CNJ ter um projeto de processo judicial eletrônico específico, né, de unificação. E mas é uma dificuldade você conseguir questões como essa. Por exemplo, se a gente imaginar que toda a justiça do trabalho, toda ela, com seus processos e com as suas dificuldades, cabe dentro do Tribunal de Justiça de Minas, né? Nós estamos falando de imensas dificuldades de se criar a uniformização dos processos, né? Me diga uma coisa, o senhor passou a fazer parte da direção do tribunal como corregedor. Como é que foi essa experiência? Eu sempre desejei de ser corregedor, né? Eu era advogado, cheguei no tribunal, a minha vontade era ser corregedor, né? Ainda bem, né? Ainda bem que o tempo passou e que não me deixaram chegar na corregedoria antes, né? Eu tinha 38 anos quando cheguei no tribunal, tinha um tempo de advocacia, vivia a advocacia trabalhista intensamente e enfrentava as dificuldades do relacionamento do foro. Eu era um advogado do interior, eu conhecia todos os fóruns da cidade, todos os juízes, fazia um monte de audiência, eu tinha muita dificuldade. Não era um advogado do tribunal, por exemplo, ainda que não há nenhum demérito nisso, mas eu era advogado do foro, daqueles que se esfregava no balcão todos os dias, não é? E eu sentia que havia muita coisa que podia mudar, que deveria mudar, né? Então eu sempre tive o desejo de ser corregedor. Ainda bem que eu só fui ser corregedor depois de 20 anos, enfim. Porque ao longo desse tempo eu passei a conviver com os magistrados. Eles passaram a ser meus amigos, eles passaram a ser, evidentemente, meus colegas também, mas tive muitos amigos do primeiro lugar. E aí a gente vai vivendo a experiência que eles têm, do jeito que eles têm, as dificuldades imensas que eles enfrentam, com a disposição de lá na sexta-feira estarem todas as sentenças publicadas, né? E aí eu passei a desenvolver uma admiração pelos magistrados, do trabalho como um todo. Depois disso fiz pesquisas na Escola Nacional da Magistratura, essas coisas todas, envolvendo a dificuldade dos magistrados no desenvolvimento da sua própria carreira. Por isso é que foi muito bom. Tanto é que, ainda que possam dizer que eu tenha sido um corregedor mais durão, assim, mas eu não fui mais do que eu sou. Eu, na verdade, usei a corregedoria para implementar um sistema de gestão de processos que foi utilizado em outros tribunais, em vários tribunais, para facilitar a vida do magistrado, para facilitar a vida do diretor de secretaria e dos servidores, porque eles faziam a autocorreção. O sistema mostrava para eles todos os dias. Eu, quando tive que explicar o processo para alguém, foi numa reunião com todos os corregedores do Brasil,
Estava lá o ministro Lélio, que era corregedor da Justiça do Trabalho, e o ministro Humberto, que era corregedor nacional, e eu disse para eles que aquele sistema era mais ou menos assim. De noite, um funcionário da Corregedoria do Paraná ia em cada uma das varas, abria cada um dos computadores e verificava a situação de cada um deles e deixava os processos empilhados em cima de cada uma das mesas. Quando o servidor chegava na vara de qualquer lugar, ele sentava na mesa, estava lá a pilha dos processos pela ordem da quais eles deveriam executar e cada uma das atividades listadas. Parece uma maluquice, mas era exatamente isso que o sistema fazia. Bastava ligar o computador. E isso permitiu que a relação da corregedoria com as varas fossem absolutamente tranquilas, porque é o que acontece relativamente hoje, assim, com a Corregedoria Nacional, com os tribunais. Os juízes, os servidores, o diretor de secretaria sabia exatamente o que eu sabia. Eles tinham informação de cada um dos processos, podiam listá-los usando qualquer critério para saber os mais atrasados, enfim, os que tinham sentença para mais longe, audiências que tinham sido adiadas, tudo isso estava disponível para eles. Então, quando a corregedoria chegava na vara, eles já tinham feito tudo que era possível para adiantar algum atraso. Aquilo que ficava era o que dava tempo para a gente conversar. E eles sempre tinham alguma justificativa muito boa e bastante razoável para a gente ter aquela situação. Doutor Sérgio Murilo, da Corregedoria o senhor foi à presidência. E gostaria de saber um pouco o que mais lhe marcou nesse período da presidência. A doutora Sônia vai nos ajudar aqui um pouco nesse período aí dos seus anos como presidente do TRT9. Bom, eu não preciso fazer muito esforço, né? Foi a pandemia, não é? Então, eu sou um presidente que administrou o tribunal na pandemia. Tudo dava indicação de que não ia ser fácil, né, doutora Sônia? Porque eu tomei posse, fazia 10 dias que o tribunal estava com o seu PJE fora do ar. Foi a grande herança que eu recebi. Herança no sentido, era uma questão administrativa, evidentemente inevitável, né? Não há aqui nenhuma outra referência que não seja essa. Mas o primeiro problema que eu tive que resolver não foi receber os cumprimentos das pessoas, foi ter que colocar o PJE no ar. Isso foi uma sexta-feira à tarde, na segunda-feira, no domingo à meia-noite, o PJE estava no ar. E esse foi talvez um dos mais incríveis desafios que nós encontramos, né? Eu nunca me isentei de absolutamente nada que envolvesse o serviço público daquele que eu exercia. Eu tenho a plena convicção que eu vim ao tribunal para julgar processo. Mas para além disso, eu sempre assumi todas as responsabilidades que podia assumir. Inclusive, fazer as varas digitais, né? Assumir grandes responsabilidades de coisas que a gente, evidentemente, tem dificuldade. A presidente, então, desembargadora Rosali, me pergunta assim, mas será que isso vai dar certo? Será que a gente precisa fazer uma vara digital? E eu tive então que dizer para ela assim, não, eu posso garantir à senhora que o que a gente está fazendo é a melhor solução possível, né? Eu carregava uma responsabilidade que não era minha, eu não precisava ter feito aquilo, eu fazia aquilo porque aquilo era bom para o tribunal. Então eu não tenho essa sensação, eu tenho a sensação de que isso veio porque haveria de acontecer, né? Eu preferiria aquele modelo que eu conhecia, não é? Conviver com as pessoas, viver com as pessoas, conviver no tribunal, conviver no TST, nos outros tribunais, que era exatamente para isso que eu convidei. Eu tinha sido no período anterior como corregedor, vice-presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores, que é o cargo que um corregedor pode ocupar no colégio, né? Então, um corregedor não pode ser presidente, mas ele pode ser vice-presidente. Eu fui vice-presidente. Aquele foi um ambiente adorável, né? Frequente, uma vez por mês, no mínimo, nós nos encontrávamos e trocávamos experiências, sabia o que estava acontecendo.
Quando veio a pandemia, em que pese eu ter tido muitos problemas antes da pandemia, né? E foram poucos meses, né? Enfrentamos uma empresa de tecnologia que nos criou dificuldades terríveis, terríveis, terríveis. Mas que o tribunal conseguiu ajustar, né? Pouca gente sabe o tamanho do embate que foi ajustar o recebimento de um mainframe que a gente tinha aqui. Mainframe é um modo de dizer, de um equipamento que fazia o suporte do tribunal, aquele responsável pela parada no dia que eu tomei posse, né? E um assunto que teve repercussão mundial, não é? Teve notícia de jornal na União Soviética, não é? Mas essa história é uma outra história para a gente contar, né? Eu então enfrentei essa situação como ela devia acontecer. Quando nos recolhemos, e foi dia, não lembro se foi 23 ou 24 de março ou 22, é isso, né, senhor? 18 de março? Era isso, 18 de março. Eu deveria ir para o aniversário do meu pai, em Londrina. Então eu primeiro ia de carro, primeiro eu ia de avião, aí não deve ir de avião por causa do problema sanitário e tal. Então eu vou de carro, porque eu já tinha andado de carro com o Miguel, enfim, com o motorista e tal. Não deve ir. Então eu não fui passar o aniversário do meu pai. E aí daquele dia em diante eu me vi no quarto de hóspede, porque eu nunca tive escritório em casa. Nem quando era advogado, muito menos quando era juiz. Eu vivia aqui no tribunal. Vinha toda manhã, toda tarde, a doutora Sônia vinha toda manhã, toda tarde, e todo o gabinete vinha toda manhã e toda tarde. Todos nós trabalhávamos no tribunal o tempo todo. De repente eu tive que ir para o meu escritório. Mas o meu escritório servia para escrever alguma coisa, não tem... era um lugar onde tinha os meus livros. Aí eu me mudei para o quarto de hóspede, que tinha uma bancada grande assim, e lá eu passei quase 2 anos inteiros trabalhando todo dia. De camisa, gravata, paletó, jeans e tênis, né? Que era o traje que todo mundo usou, né? E essa experiência de ficar em casa e administrar um tribunal me deu a oportunidade de fazer o que eu mais gosto de fazer na área administrativa, que é a gestão, né? Então nós tomamos assim medidas extraordinárias, né? O tribunal ficou em pé em 4 dias. É preciso aqui fazer uma referência ao Eduardo, que foi o diretor de tecnologia do tribunal naquele ambiente, que teve assim um desempenho, uma capacidade, uma disposição para enfrentar as coisas sem precedentes. Mas em 4 dias nós colocamos o tribunal em pé. Todo mundo estava apto a trabalhar em 4 dias. Naquela oportunidade, com essa coisa da videoconferência, eu me aproximei de muita gente. Eu, por exemplo, conversei com o vice-presidente do HSBC, aquele banco que ficava em Londres, para saber dele o que ele tinha feito para colocar o banco em pé. E ele me disse que em 4 dias ele conseguiu colocar o banco em pé. Eu achei que a medida estava funcionando, né? Ele é muito maior do que eu, mas ele tem muito mais dinheiro para gastar do que eu, muito mais, né, oportunidade e condição. A gente vive preso. Então, em 4 dias me pareceu ser uma experiência boa. E nós tivemos muitas experiências boas com relação a isso. No início da pandemia, quando ninguém sabia bem o que estava pela frente, o país inteiro não sabia o que ia acontecer, né? Quanto tempo o questionamento era trazido, como se perguntava o que vamos fazer agora. Então, é preciso dividir esse período da pandemia e da gestão do tribunal e de qualquer outra corporação, banco, qualquer outra corporação. Ninguém sobreviveu à pandemia sem passar por 2 fases. A primeira delas foi a fase da incerteza. Então, todo mundo desejava que isso acabasse muito rápido, quem sabe amanhã, quem sabe depois de amanhã, quem sabe daqui a 1 mês, quem sabe 2, 3. Isso dificultou a gestão como um todo. As decisões que tinham que ser tomadas elas consideravam essa expectativa de que o prazo era indefinido. Isso atrasou
alguns ganhos, inclusive, porque as decisões não precisavam ser definitivas. Em que pese a gente ter tomado muitas decisões que podiam ser revertidas. Um marco assim temporal, apenas como referência, foi a virada do ano. Quando aí se virou o ano, vocês vão buscar em todos... 20 para 21. Isso. Todos os boletins das grandes consultorias, e eu lia todos os boletins, todos os dias, o tempo todo, a gente acabou contratando uma grande consultoria também, que tinha expertise de referência mundial, contratada pelos tribunais superiores e tal. Foi um privilégio poder ter uma consultoria dessa. A gente passava o tempo todo buscando alguma referência importante. Eu fiz, assim como mencionei aqui, ali, o diretor do HSBC, eu conversei com muita gente, muita gente. Se eu pudesse listar essas pessoas, seria uma referência extraordinária. Perguntando a eles, olha, como fazer? O que é que vocês fizeram? De que jeito vocês fizeram? Como é que faz com isso? Como é que faz com aquilo? Não é? Porque ninguém tinha experiência de verdade para fazer isso. Não é? As grandes consultorias publicavam boletins diariamente, 2, 3 vezes, enfim. Eu li todos eles. Eu fiquei, fiquei muito envolvido com toda essa situação. Então, até dezembro, as decisões foram tomadas desse modo. De janeiro para diante, era preciso realizar essa situação. Bom, esse negócio não vai acabar, ninguém sabe quando vai acabar, não há previsão de vai acabar, a gente não tem vacina, a gente não tem nada, já sabemos que essa coisa aqui pode acontecer tudo, inclusive nada. Então vamos tomar decisões que sejam permanentes, sem que vinculem definitivamente o tribunal. E aí ficou tudo muito mais fácil do que das outras vezes. As corporações que tiveram sucesso nesse período foram essas que fizeram isso. A gente teve muitas decisões que foram tomadas de modo muito corajoso. A contratação de um aplicativo de videoconferência para a justiça como um todo, uma negociação que foi feita. Isso facilitou muitas vezes, já no início, mas depois a gente tinha que resolver muitos problemas. E esses problemas foram tomados como se aquela situação fosse definitiva. Então o tribunal agiu muito bem no segundo semestre, quando aceitou a ideia de que não era possível prever. Não sendo possível prever, não nos fiaremos nisso que não é possível, vamos agir. O tribunal teve um desempenho extraordinário, foi considerado o mais bem administrado Tribunal Trabalhista administrado, naquele ano. No país. No país, trabalhista. Nós ficamos em terceiro lugar na apuração dos órgãos públicos. No primeiro lugar, a Caixa Econômica Federal. Né? É uma outra história. Esse povo tem dinheiro, o esquema é diferente. O segundo lugar é uma coisa maravilhosa, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Foi o segundo considerado mais bem administrado do país. E em terceiro lugar, o TRT do Paraná. Mas se deve a essa situação. Um ganho de experiência no primeiro ano e uma forte determinação de que nós íamos viver esse assunto, o que fosse para viver. O dia que viesse o retorno, a retomada, nós íamos administrar. Por enquanto, o nosso compromisso é fazer as questões funcionais. Isso repercutiu nesse nível. A gente usou um aplicativo de comunicação escrita super popular, todo mundo conhece, nos primeiros momentos. Tínhamos que fazer isso, né? E usava o telefone pessoal, porque as pessoas com quem eu me relacionava na administração, eu tinha o contato de todos. Mas as ligações acabavam chegando, porque as pessoas tinham essa referência. E aí, a partir disso, não demorou muito tempo, eu não consigo me lembrar exatamente, mas logo depois, o Eduardo, então, o responsável pela informática do tribunal, desenvolveu um comunicador interno, para trabalho mesmo, que tinham as mesmas funções e funcionalidades desse que todo mundo usa, para a gente poder separar um pouco a vida das pessoas, não é? Então, eles tinham uma boa referência, aí tinha a lista de presentes, mas a gente recebia demandas de todo tipo, como disse a Sônia, vindo de outras questões. Mas estava na conta de fazer isso, não é?
porque eu levantava muito cedo e ia dormir muito tarde. Eu literalmente dormia no escritório, porque às vezes, né, como eu disse, era um quarto de hóspede, né, e era um quarto com uma cama de casal, assim, tem um lugar, era meia bancada de trabalho e tal. Eu, quando estava cansado, eu desligava tudo, deitava e ficava ali um pouquinho, meditando um pouco para ver, porque eu também tinha que decidir, como disse a Sônia. Bom, quem é que tem que decidir as coisas aqui? Quem tem que decidir é o presidente. Falou, então vamos decidir, né? Ainda que eu me preparei o melhor que pude, Eu fiz todo o esforço do mundo que eu podia para tomar as melhores decisões. Eu tenho, assim, absoluta tranquilidade em dizer isso, né? O problema é que naquele ambiente essas questões não haviam referências seguras e importantes. Então, o esforço de buscar essas referências fora, querer saber como as pessoas faziam, e era o tempo todo tentando descobrir alguma novidade. Então, como é que se faz isso, né? Como é que põe isso tudo em pé, né? Nós emprestamos os computadores para as pessoas. As pessoas falam, mas eu não tenho um móvel em casa. Não tem problema. Você avisa que vai pegar o móvel e leva o móvel em casa. Em situações normais, a gente teria feito uma consulta para os departamentos de patrimônio para saber se aquela medida era adequada, iam fazer um estudo, aí a pessoa teria que fazer lá um requerimento e depois que seria analisado, e a gente disse que não, venha buscar, a cadeira é a sua do gabinete, venha buscar a sua cadeira do gabinete. O computador é seu do gabinete, venha buscar. Eles assinavam uma declaração e levavam embora. A gente deixou na garagem, as pessoas entravam de carro na garagem e levavam embora os seus equipamentos. O que a gente precisava era botar o tribunal para funcionar, né? Por quê? Porque a gente estava sendo demandado, né? As pessoas queriam saber dos seus processos. Eu me lembro de ter participado de um debate no Instituto dos Advogados, e um advogado se manifestou expressamente naquele ambiente, dizendo que a melhor solução era a gente suspender tudo e voltar quando passasse esse problema. E essa era uma ideia. Naquele momento era uma ideia razoável, porque tínhamos acabado de começar a pandemia, era difícil para os advogados, né? Já o processo eletrônico já é difícil para muito, fazer audiência, como é que vai fazer audiência? E aquele monte de pergunta, e os advogados fazem perguntas difíceis, né? Mas e se a pessoa estiver sendo orientada, e como é que faz? Isso aqui? Pô, vamos seguir, né? Se tiver, a gente dá um jeito. Então, esse nível de dificuldade, a gente superou dizendo, olha, você tem razão, mas eu tenho a obrigação de botar o tribunal para funcionar. Por que eu tenho a obrigação? Porque eu sou presidente do tribunal, não tinha outra opção. O tribunal pleno foi de uma generosidade encantadora, porque compreenderam a dificuldade que havia nesse momento, né? Então, algumas circunstâncias, a implantação do plenário virtual, não é? A implantação do plenário virtual demonstra a generosidade que o tribunal pleno teve comigo na condição da presidência, né? Nós tínhamos que implantar um meio absoluto. O sistema foi desenvolvido aqui pelo nosso competente setor de informática. Eu fui ao tribunal pleno, dei uma informação, as coisas vão funcionar desse jeito, com esse argumento. Alguns levantaram algum questionamento, assim, preocupados com a regulamentação. Eu falei, mas a gente tem que fazer. Se precisar anular, a gente vai anular. Porque se o jurisdicionado e os advogados aceitarem esse nível de julgamento, a gente vai julgar. E o tribunal fez isso. E o tribunal nunca foi tão produtivo, né? Assim, não quer dizer que não seja, mas quer dizer, assim, eles se dedicaram também. O tribunal todo se dedicou a produzir. Os juízes de primeiro grau, os substitutos, servidores. Os meus colegas aqui do tribunal se dedicaram intensamente a julgar processo. Estavam desligados de outras circunstâncias e aí, curiosamente, se dedicaram intensamente a fazer isso, né? Foi, para mim, eu penso que, talvez se eu tivesse que escolher agora, né? Naquele momento não, agora, mas eu acho que eu escolhia com uma pandemia, porque
nunca fui tão criativo, nunca a gente pôde fazer tantas coisas de um modo tão criativo, né, a fazer funcionar, tirar do nada e melhorar as coisas antigas. O tribunal tinha umas deficiências que a gente conseguiu resolver na pandemia. A sua gestão ainda pegou o ano de 2022, 2021, né, em que já existiam as vacinas, ou começaram a aparecer as vacinas. O segundo semestre de 2021 já representou um certo alívio, né? E eu acho que ali já havia uma certeza de que a pandemia estava desacelerando. É isso. O tribunal voltou a funcionar presencialmente quando? O tribunal voltou a funcionar presencialmente, não existe exatamente uma data, sabe, Hernani? Porque nós vivemos a dificuldade notória, né? Aliás, era previsível de que teríamos, que o nosso maior problema, então, não seria mais a pandemia, quando a gente decidiu que faríamos tudo dentro daquele ambiente. O nosso maior problema seria ponderar a volta, né? Que dia voltaríamos, em que momento alguém nos diria que de agora em diante está indo tudo bem, a gente pode voltar a funcionar. Essa dúvida, que foi a pior de todas elas, aqui no tribunal a gente conseguiu, de alguma maneira, administrar. De imediato, nós criamos um ambiente de debate com a sociedade. Então, nós tínhamos aqui uma grande comissão que envolvia advogados, servidores, o setor de saúde, e Ministério Público, enfim. Era um ambiente para onde se trazia as demandas mais específicas e se discutia qual deveria ser o comportamento do tribunal como um todo, para atender os jurisdicionados e aqueles que atuam no tribunal. E aí esse ambiente que tinha, enfim, era uma comissão, né, para que todo mundo possa entender, ele fazia recomendações à presidência para que tomasse medidas administrativas. A presidência atendeu, à exceção de uma única, todas de imediato. Uma única delas é porque circunstancialmente não era possível atender de imediato. Nenhuma delas foi rejeitada. Isso criou também um bom relacionamento nosso com a comunidade que envolve o tribunal, usa o tribunal. Mas as coisas não funcionaram assim. Então, vocês vão se lembrar que tinha um prefeito que fechava tudo, abria tudo, o governador que abria tudo, fechava tudo, o CNJ abria tudo e chegou a fechar tudo, o TST abriu tudo e fechou tudo. Naquela época eu era membro, era conselheiro do Conselho Nacional, Conselho Superior do Trabalho, né? Paralelo ainda à presidência, ainda era conselheiro do CSJT, e os debates, então, ali tinham outra dimensão, e a gente não teve exatamente uma data específica para viver isso. Tanto é que a decisão do retorno foi tomada pela desembargadora Ana, né? Então, de hoje em diante, voltamos todos a todas as circunstâncias em definitivo, não é? Mas houve, a gente não se lembra bem, mas foi bem assim mesmo. Então, alguns órgãos decidiam voltar. Aí o Estado definia que ainda era bandeira amarela, mas o município dizia que era bandeira vermelha. E aí no interior você tinha um monte de dificuldade. Tinha vara que podia abrir, vara que não podia abrir. E aí voltar foi um outro desafio, né? Porque as pessoas tiveram capacidade de enfrentamento do problema das formas mais diversas, né? Alguns muito temerosos, que se recolheram e não saíram. Outras pessoas que achavam que não, que nem era tão importante assim. Então, teve gente que não tomou vacina, né? Então, vivia de outro modo. E no meio do caminho desses dois extremos era preciso que o tribunal mantivesse. Porque a preocupação que a gente teve, parece assim um nível de arrogância, mas a preocupação que a gente tinha era de manter todo mundo vivo, né? Qualquer nível, a gente não conhecia o nível de contágio, as dificuldades que se tinha, porque as notícias que a gente teve
eram terríveis, né? As pessoas enterraram seus entes queridos sem poder prestar culto, sem poder velar. Isso foi uma coisa terrível, ninguém queria isso perto da gente. Então, havia uma certa assim, conservadorismo nesse detalhe de voltar, mas não houve uma data específica, né? Coube à desembargadora Ana tomar essa decisão, não porque eu não quisesse tomar, mas é porque o tempo, né, foi acontecendo. Então, as coisas foram acontecendo, foram voltando, o Tribunal Superior do Trabalho definiu uma volta, o Conselho definiu uma volta, e aconteceu no momento em que a desembargadora Ana já era presidente. O senhor está plenamente realizado na sua carreira ou ainda nesses últimos 13, 14 anos que o senhor tem no tribunal, tem muita coisa a fazer ainda? Olha, eu, como disse para você, eu vim aqui para julgar processo. Eu gosto de julgar processo. Eu me sinto realizado julgando processo. Eu vim para cá para assumir um papel de servidor público, né? Eu abandonei as ilusões e os desejos da iniciativa privada. Exatamente por isso que eu não tenho assim, uma perspectiva de me aposentar, porque me sinto com vigor, me sinto intelectualmente desafiado a fazer isso. E o Brasil é um país que, além disso tudo, nos põe um desafio atrás do outro, né? Temos a reforma trabalhista que veio recentemente, em 2017, temos agora manifestações expressas de que essa reforma deve ser, de novo, ponderada pelo Legislativo e tal. E assim foi, desde que eu comecei a advogar, as questões trabalhistas do Brasil nunca tiveram muito tempo de sedimentação, né? E outras circunstâncias, a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal em matérias de cunho trabalhista que fazem uma nova reinterpretação da jurisprudência. Enfim, o país cresce e tal. Eu não tenho essa vontade. Por enquanto eu não tenho. Eu penso que posso ainda contribuir com o serviço público, mas principalmente com a Justiça do Trabalho, onde eu passei toda a minha vida profissional útil até agora, não é? E eu vim aqui para julgar processo e penso que é o que eu devo fazer de agora para frente, porque, afinal de contas, de alguma maneira, eu também já entreguei ao tribunal uma parte importante da minha carreira, que é construir todas essas coisas ao longo do tempo, enfim, processo judicial eletrônico, essas coisas todas que eu fiz. Agora, por enquanto, eu devo voltar, né, a fazer aquilo que me trouxe aqui.